E a sexta-feira é de muita movimentação em Brasília. Não pelo jogo da seleção brasileira contra a Croácia, mas pelas quartas de final da Copa do Catar, mas sim, jornalista Beto Almeida, pelas expectativas sobre os primeiros nomes a serem anunciados hoje pela manhã para integrarem o governo do presidente Lula. A informação chega com Sátiro Salles. Após cobranças, pressões e especulações, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, anuncia nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, os primeiros nomes que irão integrar o primeiro escalão do governo. A lista de ministeriáveis tem os nomes de Fernando Haddad, Ministério da Fazenda, Flávio Dino, senador eleito pelo Maranhão, na Justiça, José Múcio, na Defesa, Rui Costa, governador da Bahia, na Casa Civil, e ainda Alexandre Padilha, numa pasta de articulação política. Haddad, Rui Costa e Padilha são militantes do PT que fazem parte do grupo mais próximo ao presidente Lula. A presidente da Executiva Nacional do PT, Gleisi Hoffmann, não declinou quais nomes serão antecipados, mas afirmou que os ministérios da Fazenda e da Justiça estão entre as pastas consideradas mais importantes para a definição de ocupantes. As lideranças estaduais do PT estão na expectativa de que o Ceará estará no ministério do governo Lula. São dois nomes hoje cotados para o primeiro escalão: o senador eleito Camilo Santana e a governadora Isolda Sela, nome citado com frequência como opção para o Ministério da Educação. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Olha, o presidente eleito, Lula, ele resolveu, nós estamos aí faltando o quê? 23 dias dele, né, para posse, vamos dizer assim. E ele decidiu antecipar os anúncios dos ministros para solucionar alguns problemas que estavam já sendo gerados nessa atual fase do governo de transição. Porque tem impasses e cobranças em relação, por exemplo, a saber os nomes dos principais ministros. No caso específico, por exemplo, tem um impasse com a Câmara dos Deputados agora, já que foi aprovada a questão da PEC da transição lá no Senado, mas na Câmara, como se diz aí no popular, o buraco é mais embaixo, a pressão é muito maior. E o presidente Lula, o presidente eleito, Lula, ele quer, de certo modo, que esta etapa de negociação para aprovação da PEC, do fura-teto, PEC da transição, na semana que vem na Câmara dos Deputados, tenha um pouco mais de tranquilidade e de efetividade nessa articulação. E como é que poderia ser feito isso? Já antecipando, por exemplo, o nome do ministro da Fazenda. Ela atende não apenas a uma pressão interna dos parlamentares que cobravam, por exemplo, o nome desse ministro para saber o direcionamento que a economia terá e se ele iria atuar como fiador da ideia de que o governo não vai gastar acima do que arrecada, se vai estar comprometido realmente com a lei de responsabilidade fiscal, se vai ser criado algum tipo de âncora fiscal, realmente como será isso. Enfim, é uma forma de dar tranquilidade e passar a imagem e a mensagem para a Câmara de que o governo tem nome, sobrenome para o Ministério da Fazenda. É Fernando Haddad, que inclusive acalma também o mercado, o famoso mercado, aquele que trabalha exatamente com a aplicação de verbas de investimentos, que atrai investimentos. Enfim, o mercado estava cobrando o nome. Existia uma certa resistência ao nome de Fernando Haddad, mas isso foi sendo quebrado. O próprio presidente Lula foi dando protagonismo para ele em cada evento que ia, em cada reunião que ia com os empresários, com industriais, com o pessoal do mercado financeiro. E tá aí Fernando Haddad, então, sendo confirmado como o novo ministro da Fazenda. Mas não é só isso. O Lula também está anunciando já os nomes de alguns ministros, por exemplo, como os nomes das Forças Armadas, também para acabar com aquela tensão que existia em relação à questão da defesa e principalmente com aquelas fake news, com aquelas coisas que muitas pessoas insatisfeitas com o resultado da eleição diziam: o Lula não vai assumir. Não, ele apostou exatamente na antecipação dos nomes para as Forças Armadas, para dizer: olha, o governo já tem inclusive nomes os militares para a Marinha, para o Exército e o comando da defesa, exatamente para trazer essa tranquilidade. E lógico, tem outros nomes que serão
conhecidos ao longo do dia. O Flávio Dino, por exemplo, já está certo. O Múcio Monteiro, que vai para o Tribunal de Contas da União. O Rui Costa, que vai para a Casa Civil, que é o ex-governador da Bahia. O Dino, que vai ser o ministro da Justiça. São nomes, digamos assim, principais dessa equipe que vai ser anunciada parcialmente hoje pelo presidente Lula. Mas não só. No nosso caso específico aqui do estado do Ceará, a nossa grande interrogação, a nossa grande expectativa, essa ainda permanece. Porque, por exemplo, a gente precisa conhecer qual é o tamanho que o Ceará terá dentro desse novo ministério do futuro governo de Lula. Vamos ter mesmo 2 cearenses, pelo menos, na esplanada dos ministérios? Caberá um papel para Isolda Sela, atual governadora, no Ministério da Educação, no comando do Ministério da Educação? E Camilo Santana vai assumir mesmo um ministério? Isso implica em muitas alterações, inclusive aqui para a Assembleia Legislativa. Camilo assumindo o seu mandato, por exemplo, aí fica vaga a suplência para assumir lá a primeira suplente, que por enquanto é Augusta Brito, mas a Augusta já está cotada para assumir aqui vaga no ministério, aliás, no secretariado do Elmano. E aí a Janaína é a segunda suplente, que era secretária de Camilo Santana, pode ser então a pessoa que assuma esse mandato. Então são situações que a gente aguarda com expectativa para saber de fato qual é o tamanho aqui do Ceará dentro da esplanada dos ministérios. Claro que paralelo a isso, a gente também acompanha a movimentação que está quente, Marcos e ouvinte, nos bastidores, em relação, por exemplo, aos nomes que vão compor o secretariado aqui de Elmano Freitas. Tem nomes surgindo, uns que já estão dados como certo, outros que dizem que não querem, já receberam ofertas, mas também tem uma expectativa, por exemplo, em relação a nomes do PDT. Porque o PDT é um partido que em parte está dividido, mas parte está aliado ao governador eleito, Eumano Freitas. Tem nomes aqui da Assembleia Legislativa, como o presidente Evandro Leitão, que está lá, garantido. E a gente precisa ter a convicção de como é que vão ser as relações de apoio formal ou não do PDT. Esses nomes indicam que o PDT embarca de vez no novo governo Eumano de Freitas, então são indagações que aos poucos a gente vai revelando aqui.